você. Um coração puro. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 30. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Porque este mandamento, verso 11, verso 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. No verso 15, vê que te proponho hoje a vida e o bem, ou a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passará a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus, o que, gente? A vida e a morte. Que mais? Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Amém? As nossas escolhas são importantes. As escolhas que você tem na sua vida, as decisões que você toma na sua vida, elas são importantes? São, gente? Existe uma corrente hoje que fala sobre a questão da predestinação ou do determinismo, que prega que independente daquilo que você faz, ou daquilo que você escolhe, ou daquilo que você decide, você já está predeterminado ou predestinado desde antes do seu nascimento. Querido, nós não cremos nessa vertente calvinista, viu? O nosso corresponder, Deus conhece o seu amanhã, o seu depois de amanhã, do mesmo jeito que Ele conhece o seu ontem e o seu ontonte. E o seu traz-antonte. Mas isso não quer dizer que Ele influencia naquilo que você vai decidir. A decisão é sua. Em Deuteronômio 30, a Bíblia expõe, ou a palavra de Deus expõe, que Deus coloca diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus te dá um conselho depois. Primeiro Ele te mostra o quadro e depois Ele te dá um conselho, uma direção, um incentivo, uma opção.
Ele fala assim, olha gente, eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí como ele nos ama, e ele tem muito cuidado conosco, ele continua dizendo, escolhe, pois, a vida. Ele dá uma direção daquilo que você deve fazer, ou daquilo que você deveria fazer. Mas a decisão, a escolha é de quem? É nossa. O homem possui um grande poder de construção e destruição da sua construção e ou destruição da sua própria história. Deus determinou que histórias maravilhosas fossem construídas. Você considera que a sua história é uma história maravilhosa? Por que você considera que a sua história é uma história maravilhosa? Porque em determinado momento da sua história, Deus se apresentou a você e você disse o que a Ele? Você sabe a quantidade de gente que Deus se apresentou a elas e as pessoas disseram não? Você sabe como é que histórias maravilhosas são construídas? Na apresentação de Deus e na resposta de concordância. Constrói-se histórias maravilhosas em cima de decisões acertadas, escolhas certas, escolhas seguras. Ah, o Mauro Sérgio tem sorte, porque tem uma família bonita, estruturada. Não é sorte não, querido. É porque em determinado... Você não conhece a vida pregressa do Mauro Sérgio, eu conheço. Se tem uma coisa que ele não teve, foi sorte. Você sabe o que ele fez? Em algum momento, Deus se apresentou a ele, e ele teve a coragem de fazer a escolha e dizer sim. E Deus construiu uma história a partir disso. Uma história. Histórias maravilhosas são construídas em cima de escolhas certas. Na mesma proporção, dentro do mesmo poder e da mesma força. Histórias destrutivas, eu tenho certeza que você conhece algumas, de pessoas que possuem um histórico terrível. Histórias como essa foram construídas porque em determinado momento da história dessas pessoas, decisões erradas, escolhas erradas foram tomadas. E isso construiu uma história de destruição. A chave principal, deixa eu continuar aqui. Deus determinou que histórias maravilhosas fossem construídas desde que as suas escolhas tivessem sido corretas. E pela lei da semeadura, permitiu histórias terríveis por conta de escolhas erradas que foram feitas pelo indivíduo ou pelos seus antecessores. A chave principal para alcançar o favor de Deus está na sua capacidade de fazer a escolha certa. Por isso Deus te dá o conselho, a direção. Escolha, pois, a vida. Vocês sabem quantas escolhas a gente faz por dia? Quantas escolhas você faz por dia? Quem quer tentar? Quantas você fez de hoje, da hora que você acordou? Que hora que você acordou hoje? 9h25, pastor. Da hora que você acordou até agora, você fez um monte de escolhas. Quantas, você sabe? Eu já ouvi vários números sobre essa questão da quantidade de decisões, mas foram muitos mesmo. Eu vou usar aqui uma que o pastor Wilson usou uma vez, porque se estiver errado a culpa é dele. Estima-se que uma pessoa que possui uma vida profissionalmente ativa toma cerca de 15 mil decisões por dia. 15 mil. Hoje você já tomou um monte de decisão. Você escolheu que roupa que você ia vestir. Você escolheu se você ia escovar o dente ou não. Você escolheu se você pôr... Como é que é? A hora que você abriu o olho, você escolheu se olhar para a cara feia do seu cônjuge ou não. Se você estava com calor ou não, você ia tirar a coberta, se você ia colocar. A roupa, se você ia decidir se você vinha para a igreja ou não. Se ia pentear o cabelo para o lado direito ou para o lado esquerdo ou não. E eu olhando aqui, eu vejo alguns que tomaram péssima decisão.
que está horrível, podia ter virado do outro lado. Um monte. A grande maioria dessa tem pouco efeito ou pouca consequência. O máximo que você vai ter de consequência é ficar feio, que é algo comum, pelo menos para mim. Mas tem algumas que nós tomamos de decisão durante o dia que elas possuem um peso muito profundo. São decisões, às vezes até corriqueiras, que a gente considera ser normal, ou decisões normais do dia a dia, mas que possuem um peso de consequência bastante profundo. Tem coisas que nós estamos vivendo hoje, ou dificuldade que nós estamos passando hoje, que foi por conta de uma escolha boba que nós fizemos há 10 anos atrás, num dia específico. Uma dentre essas 15 mil que nós tomamos no dia, por conta de uma escolha. Algumas são muito importantes. Nós temos o poder de escolher. Vocês já pararam para pensar por que Deus colocou no jardim do Éden 2 árvores? Não seria mais fácil, você pensando na visão de Deus? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a árvore do conhecimento do bem e do mal, e vamos deixar só a árvore da vida. A gente tira a árvore do conhecimento do bem e do mal, e deixa só a árvore da vida, e aí Adão não era um facilitador? Não era um facilitador? Tira a árvore do conhecimento do bem e do mal, e deixa só a árvore da vida, que aí pronto. Mas você sabe, se Deus faz isso, o que ele faz com Adão? Ele tira de Adão, ou tira de nós, uma das mais importantes capacidades que Ele nos deu, que é a capacidade de... Se Ele coloca só a árvore da vida, Adão comeria só da árvore da vida porque ele não tinha? Quando Ele coloca as duas, Ele está dando ao homem esse poder. Você escolhe. Você escolhe. E Adão e Eva escolheram bem, gente? Escolheram terrivelmente a opção errada. As nossas escolhas podem desencadear o início de grandes processos construtivos, na mesma proporção que pode desencadear o início de grandes processos destrutivos. Você, quando recebeu a Jesus, iniciou o mais perfeito processo de edificação e mudou não só a sua vida, mas também a história da sua família. Foi a decisão, se você já decidiu por Jesus, essa foi a decisão mais importante que você já fez na sua vida. Mas não quer dizer que o seu processo decisório acabou ali. Você continua decidindo todos os dias. Normalmente, processos destrutivos ou processos construtivos, baseados em escolhas, acontecem sob 3 circunstâncias. São as 3 circunstâncias que eu considero mais comum de se tomar decisão certa ou de se tomar decisão errada. Porque você acordar e decidir qual sapato que você vai calçar, tem pouca consequência sobre a sua vida, ou é um momento comum qualquer. Mas tem 3 momentos que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós vamos tomar decisões. Porque elas podem ser para o bem, e elas podem ser para o mal, e elas têm alto poder de impacto sobre as nossas vidas. Primeira delas, criar processos destrutivos quando tudo está bem. E eu vou citar Adão e Eva como exemplo. Adão e Eva vivia bem ou vivia mal? Muito bem. O pastor Daniel falou aqui na semana passada que ele trabalhava durante o dia ou dava nome aos animais, e no final do dia o que acontecia, gente? Ele recebia uma visita, quem que era na viração do dia? Ele vivia bem, tranquilo, passava por tribulação? Estava muito bem. Nem Eva conseguia tirar Adão do eixo. E nem Adão conseguia tirar Eva do eixo. Deixa eu puxar a sardinha aqui, que hoje é dia das mulheres, senão eu apanho, né? Vou falar bem de vocês. O dia que falarem para vocês, mulheres, o dia que falarem para vocês, o pecado entrou no mundo por culpa de Eva.
Não aceitem. A Bíblia fala que os olhos de ambos se abriram depois que Adão comeu. Foi o conjunto. Foi a uma só carne. Falar que a culpa foi de Eva não é certo. Porque a hora que Eva ofereceu para Adão, Adão poderia ter rejeitado como uma só carne e instruído Eva o certo a se fazer. Mas ele comeu também. E quando ele comeu, se você for lá no texto, quando Eva comeu, você sabe o que aconteceu? Nada. Quando Adão comeu, aí a Bíblia fala, abriram-se-lhes os olhos. Há uma só carne funcionando, só quando os dois comeram, então não aceite não. Mas Adão e Eva viviam uma vida muito tranquila. O fato deles estarem vivendo uma vida tranquila, debaixo da presença de Deus, tudo sob controle, tudo em equilíbrio, tudo dominado, tudo em paz, tudo na presença de Deus, isso foi determinante para que eles escolhessem só de maneira certa. Eles tinham todas as condições intelectuais, de paz, de harmonia, mentais, para poder tomar a decisão certa. O fato de tudo estar em ordem ao redor deles foi determinante para que eles só escolhessem certo. Apesar de tudo estar tranquilo, ele tomou e ela tomou a decisão. Nada os pressionou, não havia um ambiente externo de dificuldade para que eles decidissem pela escolha errada, para que eles decidissem por tomar a decisão errada. Eles simplesmente se descuidaram e escolheram errado. Foi um descuido, estava tudo tranquilo, não tinha pressão. A hora que a serpente chegou em Eva, estava tudo tranquilo, ela podia ter dito para não, isso eu não quero, e pronto, acabou, não havia uma pressão para que ela comesse. Ela comeu porque ela decidiu, foi descuidada. Adão comeu porque ele decidiu, foi descuidado. Às vezes a gente acha que quando a gente está isento de tribulações, ou quando a gente está numa fase boa, de vez em quando você passa por umas fases boas aí, né? De vez em quando vem umas fases de águas tranquilas, de vez em quando é pastos verdejantes, de vez em quando não está de boa, não está de boa. De vez em quando é assim. E a gente considera que nesses momentos a gente pode abaixar o escudo ou desfazer a sensação de ataque. E é justamente nesses momentos de tranquilidade e de paz que nós precisamos ter mais atenção ainda. Porque se você quer ver um ser que toma a decisão errada quando está com a cabeça tranquila, é o homem. Tem um ditado popular aí que fala que mente vazia. Gente, esse ditado é muito verdadeiro. Tem gente que quando está passando por momentos de tranquilidade e paz, não tem nada para pensar, não tem nada para se preocupar, o cara sozinho. Você já viu gente que trupica em pedra? Você já viu gente que trupica em nada? O cara trupicou no vento. Tem gente que trupica no vento, porque não tem nada que o atrapalhe e o coloque em dificuldade no caminho, e por conta própria ele se embaralha nas pernas e cai. Se você está passando por uma fase tranquila, se você está isento de problemas, se você está curtindo uma vida boa, não abaixe seu escudo, tome cuidado. Abra em 1 Coríntios 10, 12, olha o que Paulo diz com relação a isso. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Fala para o irmão do seu lado, se você pensa que está bom, cuidado para não cair. Se você acha que está de pé, se você acha que está tudo bem, se você acha que está tudo beleza, querido, tome muito cuidado, não fique desguarnecido. Você precisa de uma escolha errada para atrapalhar o processo como um todo. Olha o crente descuidado, acorda de manhã, oração, leitura da palavra, vai para o trabalho, escutando louvor, entra no trabalho, oh Deus maravilhoso, oh unção poderosa, hoje eu e Deus estamos assim.
passa na frente da secretária do trabalho, a secretária dá uma olhadinha para ele assim, ó. Olha para mim assim. E ele que estava cheio de Deus, dá uma olhada para ela assim também, ó. Acabou. O homem podia estar mais cheio de Deus durante todo aquele processo de chegar até o trabalho. Foi uma decisão errada em que ele correspondeu a algo demoníaco, o processo já se desfez por completo. Querido, nós não podemos deixar o escudo cair. Se proteja o tempo todo, não brinque com o diabo, não brinque com o pecado, não brinque com as coisas erradas. Você não é forte o suficiente. A Bíblia fala que da nossa natureza carnal, a gente deve fugir. Então se proteja, não se ache o todo-poderoso. Se proteja. Você acha que está de pé? Cuide para que não caia. Cuide-se, veja, prepare-se. Orar, jejuar, louvar a Deus antes de sair de casa, não te impedirão, ajudarão, viu gente? Ajuda muito, precisa acontecer. Não te impedirão, por exemplo, de perder a cabeça no trânsito. O irmão está escutando louvor, cheio do Espírito, presença poderosa. Basta um cara atrás, bip! Cuide-se. Não te impedirão de se irar com seu filho. Não te impedirão de trocar olhares adúlteros com uma colega de trabalho ou com um vizinho. Todas essas coisas estão no campo da escolha, em escolher a vida e a morte. Você precisa estar preparado para tomar a decisão certa. Prepare-se, cuide-se, proteja-se. Tem gente que vive uma catástrofe hoje, por conta de uma besteirinha que fez, durante essas 15 mil decisões que precisava tomar durante o dia. Por um momento em que ele se descuidou e abaixou o escudo. Não abaixe seu escudo. Cuide-se. Cuide-se. Adão e Eva tinham a presença de Deus face a face. E caíram, decidiram errado. Não é isso que garante a presença, não é isso que garante que você vai decidir errado. Você sabe o que garante que você vai decidir certo? É você estar atento o tempo inteiro. É você estar vigiando o tempo inteiro. Não fique esguarnecido. É esguarnecido ou desguarnecido? Pedro Henrique? Desguarnecido? Não fique desguarnecido. Proteja-se. Proteja-se. Tem irmão que sabe que quando vai olhar determinada coisa, ou na internet, ou na televisão, ele sabe que vai desenvolver determinados sentimentos que não são tão bons. E aí o irmão se considera forte o suficiente. Não, hoje eu estou forte porque eu estou cheio do Espírito Santo. Hoje eu posso ver isso daqui que não vai nem me interferir. Se você vê que é uma fraqueza sua, não veja. Não brinque com a sua natureza. Se você vê que se você que ainda não se casou, se você vê que ficar sozinho com o seu namorado ou namorada te faz pecar, evite ficar sozinho. Se tem determinados grupos de amigos que toda vez que você está nesse grupo, as conversas lá acabam criando ou fazendo florescer sentimentos ruins no seu coração, não participe desses. Hoje eu estou cheio do Espírito Santo, hoje eu posso estar lá que eu estou ileso. Não brinque com a sua natureza. Escolhas ruins também são tomadas em momentos de paz, de segurança. Cuide-se. Amém? Amém. Cuide-se, cuide-se. Veja para que não caia. Você está passando por um momento bom, está tudo tranquilo na sua vida. Cuide para que não caia. Se você pensa que está em pé, cuide para que não caia. Segundo, quando nós transformamos a provação em destruição através de escolhas erradas. Quem aqui de vez em quando passa por uns momentos difíceis? Ei, gente. Ei, gente. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque dependendo da decisão que você toma, enquanto você está passando por um momento difícil, você pode transformar uma fase que era de provação, e a gente sabe que a provação, uma vez confirmada, ela produz perseverança, e o produto final ele é
um servo de Deus mais experimentado, um servo de Deus melhor. Mas isso vai depender da forma como você corresponde à sua provação. Se durante o processo de provação, ou seja, você está tomando decisões debaixo de pressão, não é igual Adão e Eva no jardim, não, tudo tranquilo, não. Você está debaixo de pressão e precisa tomar decisão. Se debaixo de pressão você toma decisões erradas, você pode transformar o momento de provação em uma fase de destruição. Vamos dar um exemplo? Abra em 1 Samuel, capítulo 24, verso 2. 1 Samuel, capítulo 24, verso 2. Todo mundo conhece a história do rei Davi, tudo tranquilo aí? Davi tinha uma vida tranquila como um dos filhos, ele era o caçula. Ele era o quê? Pastor de ovelhas. Por ser o caçula era o que menos tinha responsabilidade, mas Deus o ungiu para ser rei. Certo dia, Davi enfrentou Golias, por escolha própria, decidiu fazer. Foi lá, enfrentou Golias, matou Golias. O rei viu a coragem de Saul, o rei viu a coragem de Davi e o escolheu para estar dentro dele. Aí Davi sai do campo de pastor de ovelhas e vai para dentro do castelo, vida tranquila, vida boa. Lá ele se torna o homem de confiança de Saul. Depois ele passa a ser o general de Saul, reconhecimento, toda batalha que ele ia, ele ganhava, ele era recebido à entrada dele na cidade, ele era ovacionado, vida tranquila, vida boa. Só que aí vem sobre a vida de Davi a provação. Sem mais, sem menos. Não foi por conta de uma escolha errada que ele fez. Do dia para a noite, Saul começa a olhar para Davi e começa a ter ciúme deles, inveja. Porque na entrada da cidade, o povo ovacionava mais Davi do que Saul, que era o rei. E Saul começou a ter ciúme de Davi. Começou a ter inveja de Davi. E sem Davi ter feito nada de errado, Saul começou a intentar contra a vida dele. Por várias vezes, Saul tentou matar a Davi. Aí, queridos, de vez em quando acontecem uns problemas na sua vida assim, você não sabe de onde que vem, mas aparece, acontece. E Davi teve que largar, até então ele vinha de uma vida muito confortável, vida de pastor de ovelhas e vida dentro do castelo. Ele teve que largar aquilo tudo e teve que começar a fugir, porque senão Saul ia matá-lo. E ele estava debaixo de pressão. E a provação dele foi que ele vivesse em cavernas, escondido, fugindo de um lugar para o outro. Todo aquele conforto, aquela fama, aquele sucesso, aquela vida tranquila, foi retirado de Davi e ele passou a viver com o mínimo dentro de caverna, fugindo com a possibilidade de ser morto em todo momento. Em 1 Samuel 24, versos 2, e aí Saul começou com uma perseguição brutal atrás. Ele precisava matar Davi. E ele levantava o exército, separava o exército para ir em incursões, para encontrar Davi e matá-lo. Ele queria porque queria que Davi morresse. Em 1 Samuel 24, 2, tomou então Saul, um desses dias, 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de quem? De Davi. E dos seus homens, ou seja, Davi já estava no fundo do poço, já estava morando em caverna, perseguido, já estava com aprovação ao extremo, debaixo de pressão. No verso 3, chegou a um dos currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Ou seja, Saul entrou na caverna sozinho, porque ele queria fazer lá as suas necessidades. Havia deixado os 3.000 homens de fora e entrou sozinho. E quem estava lá dentro da caverna? Davi, perseguido, pressionado, debaixo de tribulação. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Os homens de Davi que estavam junto dele, falou o que para ele? É hoje que você vai se vingar. Ele está te perseguindo injustamente, mas agora ele foi entregue nas suas mãos. Levantou-se Davi e furtivamente, sabe quando alguém fala para você fazer um negócio, e você se sente cheio agora eu resolvo, e ele furtivamente, sem pensar, de espanto, ele se levantou e fez o quê? Cortou a orla do manto de Saul.
Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Olha que interessante. Ele estava debaixo de pressão, não estava com a vida tranquila não, estava debaixo de pressão. E chegou o momento em que ele tinha a oportunidade de resolver o problema dele. Não é, gente? Ele podia matar Saul ali naquela hora, passa a espada em Saul e sai lá fora diante dos 3.000 homens como rei. O rei vai sair da caverna, quem que sai? Sai Davi, acabou os problemas, ele volta para o castelo. E aí ele passa a ter o conforto todo de novo como rei. Era uma decisão que ele precisava tomar. E ele tinha ali alguns poucos momentos. A primeiro momento, você sabe que eu pareço muito com Davi, quando usa a palavra furtivamente? Por quê? Porque eu tomo uma decisão baseada naquilo que eu acho que vai ser melhor para mim. E às vezes eu ajo diante de pressão ou debaixo de tribulação, considerando que eu vou resolver o problema naquilo que é melhor para mim. Você sabe que a gente tem um roteiro para você aprender aí, como é que a gente toma decisão debaixo de pressão? Tem que seguir duas coisas. A primeira delas: aquilo que eu estou pretendendo fazer está de acordo com o que Deus determina? Primeira coisa. Que foi onde Davi se freou. A hora que ele cortou a manta, cortou a orla do manto de Saul, ele falou assim: ai de mim em levantar a mão contra o ungido do Senhor. Sabe quem que determina se pode ir ou não levantar a mão contra o ungido do Senhor? Era Deus. Davi nesse momento se lembrou daquilo que Deus havia determinado, que se há um ungido de Deus não se pode levantar a mão contra ele. E automaticamente ele parou com o processo de decisão que ele havia começado. Primeira coisa que você precisa entender no processo de decisão sob pressão: aquilo que você está se propondo fazer para resolver o problema está de acordo com o que está na palavra? Pensa aí, irmão, você está com um problema, uma dificuldade, está debaixo de pressão, você precisa tomar uma decisão. Aquilo que você está pensando em fazer está de acordo com o que Deus determinou? Porque se não tiver, ou se tiver mais ou menos, que hoje tem a questão, é subjetivo, não tem nada subjetivo, está ali. Se está diferente daquilo que Deus espera que você faça, não faça, porque vai dar errado. Se Deus falou que você não pode fazer, não faça, independente do seu entendimento, porque aquilo vai dar errado. Eu e minha esposa, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande. Muito grande. Você sabe o que eu acho que é melhor? Acho que é melhor separar, porque aí nós vamos viver em paz. Acabam-se os problemas. Deixa eu te falar um negócio aqui. Parece que acaba, mas vai piorar, porque não está escrito ali. Se tivesse escrito ali, eu concordaria, mas eu não vejo história de sucesso quando se toma uma decisão como essa. Então, se você vai decidir em realizar algo, use como filtro aquilo que Deus determinou na sua palavra. Se não tiver aqui, não faça. Ah, mas aí eu vou viver anos sofrendo com o meu cônjuge. Se você vai sofrer muito menos obedecendo a Deus do que desobedecendo a Ele. Porque se você não atender aquilo que Ele espera, prepare-se para sofrer. A gente tende a escolher o que pensa ser mais fácil e mais confortável, e esquece de olhar a médio e longo prazo. Escolha pela palavra de Deus. Segundo filtro: a decisão que eu estou disposto a tomar, ela é mais fácil e mais confortável para mim. Cuidado. Se tem uma coisa que eu aprendi com Jesus, é que a gente não faz nada pensando em si
em si próprio, em si mesmo. Às vezes a gente toma decisão debaixo de pressão, achando que a decisão que a gente vai tomar vai ser melhor para mim. Vocês já viram Espírito Santo domesticado? Vocês já ouviram essa expressão? Não, porque eu acabei de inventar. Você sabe o que é um Espírito Santo domesticado? É aquele Espírito Santo que habita em você, e você considera que ele está habitando em você para fazer o melhor para você. Esse é o meu Espírito Santo. Ele está aqui para intervir no meu coração, para fazer as coisas que são melhor para mim. Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, é fazer ela considerar que a vida dela é menos importante que a vida dos outros. Se o Espírito Santo está em você, você pensa no outro. No outro. Ah, mas agora eu preciso passar a pensar em mim. Ah, mas agora eu preciso passar em pensar no meu conforto. Ah, agora eu preciso parar para pensar no meu propósito. Isso não é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai falar para você: morra para que o outro viva. Esforce-se para que ele fique confortável. Faça o certo para que o outro se sinta bem. Isso é o que o Espírito Santo faz, porque era como Jesus trabalhava. Se o Espírito Santo está em você, o seu inteirinho, o seu processo, a sua vontade não leva em consideração o seu conforto, mas leva em consideração o conforto do outro. Davi passa a espada no pescoço dele. Você sabe para quem que isso era bom? Para quem que isso era bom? Se Davi mata Saul, isso era bom para quem? Para Saul era bom, gente? Ai de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Você sabe o que Davi está falando? Que não importa o que Saul está fazendo com ele, o importante nessa situação é o que Saul é. Ele está olhando para Saul. Davi não está pensando: nossa, mas eu estou sofrendo tanto, eu estou vivendo em caverna, eu estou passando provação, estou passando por dificuldade. Ele não está pensando nele, ele está pensando no outro. Jesus, você conhece alguma passagem que Jesus pensou nele mesmo? Tem algum momento, gente, que é a contraprova de que o Espírito Santo está em você? É se você está considerando a vida do próximo e não somente a sua. A gente acha que o Espírito Santo ele é domesticado para nos fazer sentir bem. O Espírito Santo provém de Deus. Tem uma coisa que Deus nos ensina, é para considerar a vida do próximo mais importante do que? Novo mandamento vos dou. Quem lembra? 1 João 3,16. Ninguém lembra, né? Vamos abrir? 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E agora nós somos os seres mais importantes do universo. Que Cristo deu a sua vida por nós. E se tem uma coisa que o Espírito Santo faz na sua vida, é a desconsideração de você mesmo e a consideração daquele que está em torno de você. Se a sua decisão, se o seu processo de decisão vai trazer mal ao próximo, aquele que está perto de você, a sua decisão pode estar errada. Escolha em fazer o bem para o outro, nem que para isso você tenha que morrer. Independente do quanto o barco está balançando, não perca aquilo que Deus tem plantado no seu coração. Não haja fora dos princípios que o próprio Deus tem te ensinado, mesmo que possa parecer que o seu problema vai ficar ainda pior. Eu fico pensando em Davi tomando aquela decisão e deixando Saul sair da caverna. O que aconteceria, gente, no trâmite normal, quando Saul saísse da caverna e encontrasse os 3.000 homens? Lá dentro ele estava sozinho, lá na caverna, ele tinha um exército a seu favor. O que era normal de Saul fazer? Pega os homens, entra na caverna. Ele não saiu naquele dia com vontade de matar Davi, ele não reuniu os homens para matar Davi, agora ele sabe onde Davi está. Pega os homens e entra na caverna e mata Davi. Mas só que Davi já havia escolhido para a vida. A Bíblia fala que Saul encontrou seus homens, olhou para Davi e disse: agora eu tenho certeza de que você será rei sobre Israel. Porque ele havia tomado a decisão certa.
mesmo debaixo de pressão. Se você está debaixo de pressão, passe esses filtros que nós falamos aqui. Está na palavra, vai fazer bem para o meu próximo, e então decida. E então decida. Tem gente que gosta de chutar o pau da barraca, não é isso, gente? Não estou nem aí porque os outros vão pensar. Eu falo o que eu quero, faço o que eu quero. E vai tentar resolver o problema, decide errado e piora o problema. Antes era só contra um, agora é contra 3.000. Piora o problema. Tome a decisão certa, mesmo debaixo de pressão. Terceira situação e última. Tomando decisões certas em tempos de destruição. E o que fazer quando o processo de destruição foi iniciado por conta de uma escolha errada que tomei? Não estamos mais falando de um momento de provação. Nós estamos falando da consequência das minhas decisões. E o que fazer quando o momento que eu estou agora, pastor, eu tomei um monte de decisão errada. E agora minha vida está um caos. Destruição total. Eu estou vivendo por esse momento de destruição. Não é provação, é a consequência das minhas decisões erradas. Vamos abrir em 2 Samuel 11:1, para a gente ver um exemplo. Davi só tomou decisão certa na vida, gente. Ele também tomou decisão errada. Davi se envolveu com a mulher casada, deitou com ela, a engravidou, só que ela era casada, e para resolver o problema dela ser casada, ele faz o quê? Dá fim no cabra. Vai numa guerra e manda o marido da mulher ir na frente. Vai na frente. O que acontece? O homem morre. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. E aí Davi estava andando com a vida dele tranquilo. Estou beleza, resolvi o meu problema. Estou tranquilo, beleza. E aí vem o profeta falar com Davi. Em 2 Samuel 11:1 diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinham rico ovelhas, gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e a casa de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã:
O que disse Davi a Natã? Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, e tu não morrerás. Davi fez uma coisa terrível, tomou uma decisão. Gente, é uma daquelas, entre as 15 mil decisões, é uma decisão corriqueira. Ele estava andando pelo palácio, viu uma mulher pelada, mandou chamar. O servo avisou, ela é casada, manda chamar. Decisão corriqueira. E aquilo abriu uma porta para uma destruição sem precedentes sobre a casa de Davi. E Davi estava vivendo a vida dele tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, até o dia que houve a revelação de que o caminho dele era mau. Diante de tal revelação, de que a destruição chegou, de que a destruição está presente, qual que seria a nossa conduta? O que nós teríamos feito no lugar de Davi? Qual seria a tua resposta? Depois que Davi ouviu Natã, a Bíblia fala no verso 13, então disse Davi a Natã. Próxima palavra de Davi, eu acho muito importante, porque depois que ele enxerga o que ele fez, o que ele vai fazer? Porque até então ele não tinha enxergado esse mal todo. E eu acho importante a resposta de Davi, depois que Natã fala. O que ele diz? Pequei contra o Senhor. Você sabe qual que é o primeiro passo no processo de restauração, de decisões erradas que nos levaram à destruição? O primeiro passo é o reconhecimento. Davi vai se consertar com Deus. E o primeiro passo, a hora que ele vê que pisou na bola, é reconhecer: pequei contra o Senhor. Você sabia que Saul, antes dele, havia passado pelo mesmo processo? E aí chegou um profeta em Saul e disse para ele: olha, vai acontecer isso, 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 porque você fez isso. Você sabe o que Saul tentou fazer? E que muitas vezes a gente tenta fazer? Justificar. Quando Adão e Eva pecaram e se esconderam, qual foi a primeira coisa? Deus chegou neles, e para conversar com eles, qual foi a primeira coisa? Gente, o problema para mim, na minha visão, o problema de Adão e Eva ter pecado contra o Senhor, não foi o pecado em si, mas foi o fato deles terem correspondido de forma errada. O que Adão e Eva fizeram quando Deus chegou até eles? Adão, você comeu do fruto, Adão falou o quê? Você fez errado. O que Adão fez? Adão fez? A Roseli me levou a fazer errado. Ah, não fui eu, foi o meu cônjuge. Ah, cônjuge, você fez isso? Não fui eu, foi a serpente. Coitada da serpente, já que chegou nela não tinha ninguém mais para poder. Era ela mesmo, chegou nela, era ela mesmo. Você sabe qual que é o nosso processo, o nosso problema no processo de restauração, diante de processos destrutivos? É que a gente é cheio de justificativa para justificar o tempo, o momento, ou aquilo que nós estamos vivendo. Ah, a culpa não é minha, isso está acontecendo comigo por causa disso. Ah, a culpa não é minha, isso está acontecendo comigo por causa disso. Querido, se tem uma coisa no processo de reconciliação, de restauração, que você precisa entender, é que você precisa reconhecer que errou, porque como é que Deus vai te tratar se você acha que não errou? Reconheça. Ainda falou que a culpa era de Deus, né? Para de ficar culpando o mundo, para de ficar culpando o processo, para de ficar culpando a sociedade, para de ficar culpando o governo. Querido, você tomou uma decisão errada, estando em paz ou estando embaixo de pressão. A decisão foi errada. Reconheça diante do Senhor: Senhor, eu pequei contra ti. Com justificativa não há reconciliação. Até quando você vai ficar culpando os outros pelos erros que você cometeu? Tem gente que não se justifica, mas fica num processo de autopiedade. Vocês já ouviram falar? Meu Deus, sofrem demais.
estou sofrendo demais, estou passando por luta demais, estou passando por dificuldade demais. E fica o tempo todo com dosinha de si mesmo, como se fosse a vítima de todo um processo. Tem gente que se ressente, toma a decisão errada, recebe a consequência da sua decisão errada, sente pena de si mesmo por estar passando por aquilo, acha que é uma vítima e por isso as pessoas têm que ter dó dela. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Eu estou vivendo esse momento trágico porque eu fiz escolhas erradas. Para de ficar sentindo dó de si mesmo. Aí chega perto dos outros, mas eu estou passando por essa luta, para que os outros também sintam essa necessidade de ter dó, de ter pena, querido, assuma a sua responsabilidade. Outra coisa que as pessoas sentem, está dentro do processo de receber a culpa. Aí a pessoa toma a decisão errada, sofre a consequência para a decisão, e entra o processo de culpa, que pode ser para os outros, ou pode ser para mim. Eu sou o responsável, porque eu tomei a decisão errada. Se eu carregar essa responsabilidade, ou seja, a culpa, e não me retratar diante do Senhor, não aliviar dessa culpa, essa culpa vai me matar. Ninguém consegue conviver com a culpa. Vamos ver o que Davi fez? Então Davi estava vivendo bem, tomou a decisão errada, achou que estava tudo certo, recebeu a revelação de que a decisão dele tinha sido errada, que aquilo trairia destruição. A primeira coisa que ele fez, pequei contra o Senhor. Ele reconheceu, eu pequei contra o Senhor. E com isso, Davi abre um processo de restauração ou de reconciliação para com Deus. Um processo de arrependimento. Vamos abrir, todo mundo conhece Salmo 51, vamos abrir em Salmo 51? Lá está o processo de arrependimento de Davi. Tem título aí a sua Bíblia, do capítulo? O título é o quê? Confissão e continua. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, em que momento? Quando o profeta... Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver possuído Batseba. Ou seja, depois que ele reconhece que errou. Agora olha o que Davi vai escrever com relação a isso. Olha o processo de confissão e arrependimento. É o tratamento com Deus que Davi vai promover. Olha o que ele fala. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará
os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. A gente canta esse capítulo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Mas a gente não entende em que situação ele foi escrito. Davi havia reconhecido que tinha pecado, decidido errado. E ele queria ser limpo diante do Senhor. Ele queria ser limpo diante do Senhor. Vocês creem que Davi foi limpo naquele dia? Naquele dia Davi foi limpo. Ah, pastor, por que o senhor fala isso? Que o processo de arrependimento foi eficiente? Porque Davi nunca mais cometeu aquele pecado. E se ele não cometeu aquele pecado, quer dizer que ele verdadeiramente se arrependeu. Então, se você está dentro de um processo de destruição pelas decisões erradas que você tomou, às vezes não é só uma, é um conjunto delas. Você sabe qual que é a minha recomendação para você hoje? Para de justificar, para de culpar. Chega diante do Senhor e diga: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Senhor, renova em mim, me limpa, me purifica. Senhor, me lava. Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Chegue-se diante do Senhor e permita que Deus te lave e te limpe dos seus pecados. Davi não tinha o sacrifício da cruz, Davi não tinha Jesus. Nós temos imensa vantagem com relação a Davi, porque a Bíblia fala que pelo sacrifício dele na cruz, nós somos lavados, nós somos purificados. Então você pode se achegar diante do Senhor hoje, confessar o seu pecado e dizer: Senhor, eu errei, por favor, me perdoa, me limpa, me purifica. Amém, queridos? Cria em mim, ó Deus, O quê? um coração puro.